Muita gente sabe que eu corro regularmente e aí muitos me enviaram um post com um artigo do Tim Noakes, que é um médico sul-africano, corredor de ultramaratonas, falando sobre a suplementação de glicose durante a atividade física. E basicamente nesse artigo ele conclui que é necessário apenas o uso de 10 a 15 gramas de carboidrato por hora de exercício, confrontando a ideia de muitos autores de que é necessário, uma atividade prolongada, você consumir de 80 a 120 gramas de carboidrato por hora. Eu gostaria de passar a minha experiência como corredor nesse aspecto da suplementação. Eu vou tomar como exemplo uma corrida que foi nesse último sábado, que foi um treino na montanha de 42 quilômetros, onde nós corremos e caminhamos por 6 horas e meia, quase que a maior parte do tempo numa zona 2 de frequência cardíaca. E ao longo desse treino, eu fiz uma suplementação com algumas gorduras de amendoim e torresmo, bastante água com eletrólitos, e o carboidrato que eu usei foi um carboidrato em pó que foi dissolvido num frasco de água e que fui tomando aos poucos ao longo desse treinamento. E o total, no fim, foram apenas 42 gramas de carboidrato para 6 horas e meia, ou seja, uma média de 6,5 gramas de carboidrato por hora. E é interessante que em nenhum momento desse treino eu senti qualquer tipo de fraqueza. Foram 3.000 calorias queimadas, e aí, se fizermos as contas, obviamente 42 gramas de carboidrato, que proporcionam apenas 168 calorias, não supriram essa necessidade de energia. Então, óbvio que isso não veio do carboidrato, e sim a fonte foi a gordura. Então, eu acredito realmente que as conclusões do Tim Noakes, elas estejam no caminho certo, são corretas, né? Um aspecto importante é que para o nosso organismo usar a gordura como fonte de energia durante os exercícios, para isso a gente precisa ter os níveis de insulina mais baixos, ou seja, a gente não pode ser resistente à insulina. A insulina elevada, ela bloqueia essa utilização da gordura, ela bloqueia a lipólise, então não permite que a gente use a gordura como fonte de energia. Então, quem está acostumado com uma dieta muito rica em carboidratos, vai ter dificuldade em suplementar dessa forma. Por quê? Porque essa pessoa, ingerindo bastante carboidrato, vai ter um nível de insulina mais alto e aí não consegue usar a gordura como essa fonte. Então, antes de aderir a essa tática de suplementação, adote medidas para reduzir a sua resistência à insulina, que além de tudo é melhor para a sua saúde.